Saindo agora para uma segunda fase, é a conversa de Jesus com o diabo. Capítulo 4 de Mateus, onde a gente está meditando. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, aqui nós estamos vendo uma situação interessante. Jesus é tentado pelo diabo, e na primeira fala do diabo, o diabo lida com uma necessidade de Jesus. Jesus estava com fome. Transforma essas pedras em pães. Transforma essas pedras em pães. Jesus deu uma resposta. E na resposta Jesus usa a palavra: nem só de pão viverá o homem. Na segunda tentativa, o diabo é que usa a palavra dentro do contexto de uma tentação. Atira-te daqui, porque está escrito, seus anjos vão te segurar. E Jesus usa a palavra outra vez para responder: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que a gente vê aqui é que o diabo tentou, usando uma necessidade, e depois a própria autoridade e o cuidado de Deus sobre Jesus. Mas Jesus não caiu nisso. E por que Jesus não caiu nisso? Por causa da identidade. Jesus se defendeu da tentação com a identidade e explicou pelo fundamento da palavra. A sua defesa em relação a todas as suas tentações é a sua identidade. Jesus se defendeu com a identidade e com a palavra. Jesus ouviu o diabo dizer: você está com fome, transforma essas pedras em pães. Por quê? Porque você tem poder para isso. Você pode fazer isso. Se você é o filho, e aí vem a grande questão, o grande ataque demoníaco em nossas vidas, é contra a nossa identidade. Se és filho de Deus, faz isso que não vai pegar nada. Transforma essas pedras em pães. E o problema não seria transformar as pedras em pães. Qual é o problema aqui? O problema é que Jesus estaria obedecendo o diabo. Você está vivo aí? A grande questão deste momento da tentação é que Jesus está dizendo assim: eu não sou seu filho, eu sou filho de Deus. Eu não vou fazer o que você está falando para eu fazer, porque eu só faço o que o meu pai diz para eu fazer. Eu não vou me meter nessa enrascada, porque aqui não é o lugar de um filho de Deus. Eu vou fazer o que o meu pai fala para eu fazer. Você está entendendo? Jesus se defendeu da tentação com a identidade de filho de Deus. 40 dias antes ele tinha ouvido: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu não vou obedecer Satanás e entristecer meu pai. Eu não vou obedecer Satanás e deixar meu pai sem prazer em mim.
Eu não vou obedecer você, diabo. Eu não vou obedecer você, adversário, inimigo. Eu não vou obedecer você. E aí eu vou te dar uma resposta sobre o que você está falando. Você está dizendo, transforma essas pedras em pães para matar a fome da minha carne. Mas eu quero dizer a você, eu não vivo do que mata a fome na minha carne. Eu vivo da palavra de Deus que é eterna. E você não tem vida eterna para me dar. Aliás, você não tem nada para me dar. Porque sendo filho eu já tenho tudo. Sendo filha, você já tem tudo, irmã. Irmão, sendo filho, você já tem tudo. Você não precisa de nada que o diabo sugira ou queira te dar. Quando a gente olha no Evangelho de João, e lá está escrito que Satanás é o pai da mentira, está aí uma boa oportunidade para alguém trocar a paternidade e a identidade. É mentir, porque então eu passo a ser filho de Satanás. A mentira retira a paternidade de Deus, quebra esse princípio. Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira, então os que mentem são filhos. Senão a Bíblia não usaria o termo pai. Então o pai tem filhos. Por que um filho de Deus tem que abandonar a mentira? Porque a mentira é o sinal da paternidade satânica. Uma vida de mentira, uma boca de mentiras, pensamentos de mentira, ocultação, treva, vida escondida, pecado escondido, algo não confessado, acusações, julgamentos não confessados, uma vida de mentiras. Satanás olha para Jesus e diz, você está com fome, cara. E você tem poder. Então, se você é, então agora eu vou entrar pelo teu poder. Se você é filho, mostra para mim, vai, transforma agora essas pedras em pães. Se Jesus fizesse isso, ele ia dar uma risada no final. Aí, você me obedeceu, fez o que eu falei. Você é igual aos outros. Você não vai poder salvar aqueles que me obedecem se você já me obedeceu. Você não tem nenhuma diferença com aqueles que estão perecendo, porque você também me obedeceu. Porque você aceitou a minha palavra. Satanás diria isso. Mas Jesus diz, não, nem só de pão viverá o homem. Jesus, no alto da fome, no término de 40 dias, no pico, para a Bíblia dizer que Jesus teve fome, imagina que foi isso. No alto, no ponto alto ele diz, nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, ele tinha combustível para mais não sei quanto tempo na sua alma de resistência por causa da identidade. Você está sendo tentado? Vai buscar o teu combustível no Senhor, na tua identidade. Você está sendo tentado a praticar qualquer ato que vai aborrecer o teu pai? Você precisa da tua identidade. Você precisa fortalecer a tua identidade. E você vai encontrar na palavra a resposta para dar à tentação. Mas o que faz você resistir é a sua identidade. Eu não quero deixar de ser filho. Eu não quero deixar de ser filho amado. E eu não quero deixar de ser filho amado que dá prazer para o meu pai. É por isso que eu não adultero. É por isso que eu não minto. É por isso que eu não roubo. É por isso que eu não falseio a verdade. É por isso que eu não sou uma falsa testemunha. É por isso que eu não semeio contenda entre irmãos. Porque isso vai combater a identidade que eu recebi de filho. E vai me retirar no final da história deste lugar. Então tá bom, não deu certo eu provocar você para exercer o seu poder. Não deu certo eu provocar você para você exercer os seus dons. Então o diabo não conseguiu com você. Então tá bom, então eu vou agora para a área da proteção. Levou Jesus lá no alto e falou, se você é filho,
Se joga. Porque o seu pai falou que vai te guardar, vai te proteger. Tem anjos aí para te segurar. Se joga. Então agora é outro ângulo. Agora vamos testar a sua confiança e a sua arrogância no amor de Deus. Como se Deus tivesse que provar que Ele te ama. Então eu vou me arriscar. É o que Satanás está falando para Jesus. Vou pular daqui, porque eu confio tanto na palavra, que os anjos estarão aqui ao meu redor, e eu sei que Ele não vai deixar me acontecer nada. Parece o sujeito que fala assim: eu vou deixar meu carro aberto, a chave na ignição, minha carteira, meu iPhone 32 lá dentro, e nada vai me acontecer. Não faça isso. Não é? Vai chorar um bocado, até terminar de pagar as prestações e não desfrutar. Pastor José já falou aqui para você não fazer dívida na sua vida? Já? Já? Oh, que bom, hein? Então, prestação não é uma coisa muito de Deus não, hein? Mas quem faz, paga, né? Tem que pagar. Ó, Jesus falou: não vou pular. Não vou pular porque eu sou filho. Eu sei que eu sou filho, eu não preciso testar a proteção. Eu não preciso checar para saber se os anjos estão aqui me esperando. Não. Eu não preciso disso. Por quê? Porque eu sou filho. Eu sei que eu sou filho. Eu sei que eu sou filho. Eu não preciso que alguém me diga. Irmãos, Jesus não queria ouvir nada do diabo e não precisava ouvir nada de ninguém. Nós precisamos pensar em chegar nesse lugar em que a palavra do Pai é suficiente para mim e para você na questão da identidade. Em que eu recebi o amor dele e entendi que ele me ama, entendi que ele é o meu Pai, e entendi que ser filho é uma questão de identidade. Entendi que lá no Éden, quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu entendi que ele pensava em fazer todos nós conforme a imagem e semelhança dele. Então eu entendo que o pecado realmente desviou isso. O pecado acabou com isso. Mas eu entendo também que o sangue de Cristo na cruz retomou isso. E agora eu é que desejo me transformar e ser conforme a imagem dele. Por ser filho, eu agora quero ser como ele é. Quem quer ser como ele é aí? Para ser como ele é, você precisa estar com a sua identidade firmada. Então, você é alguém que oscila. Você vai sair dessa aula dizendo agora para você e para o reino espiritual: eu nunca mais vou oscilar. Você é alguém que tem altos e baixos na sua fé. Você vai sair daqui falando: não, minha identidade hoje está concretizada no Senhor. Acabou altos e baixos na minha vida. Chega. Chega. Essa é a palavra. Eu não quero mais. Eu encerro isso. Porque eu entendo que eu recebi o Espírito Santo de Deus para ser filho e filha, que eu sou amado, que isso é suficiente, e a partir de agora é só prazer para o meu Pai. Yes! Como diz o meu pastor, Isso sim é o que nós temos que perseguir. Quando alguém olhar para você, conhecer você, falar assim: essa aí é filho do papai. Ô glória! Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Tem muito solteiro aqui? Levanta a mão quem está solteiro. Rapaz. Então, você percebeu que essa pregação tem tudo a ver com solteiro, né? Você não fica parecido com o papai não, para você ver se você vai casar. Você sabe por quê? A igreja ela tem a solução. Não é maravilhoso casarmos entre nós? Sim ou não, irmão? Mas também é um probleminha.
Porque o irmão sabe que modelo de pessoa ele quer. E se tu não é, vai ficar para o fim da fila. Meu Deus. O modelo bíblico que o outro procura está em você. Ou está assim, ou está meia boca, ou está arrebentado. Irmão, sou pastor de igreja. Deixa eu te lembrar. Sou pastor de igreja. E sou um pastor que ando no meio das minhas ovelhas. Converso, pergunto, falo, dou conselho. E aí os irmãos chegam em mim. Pastor, eu quero casar, pastor, ora por mim. Orar não, filho. Se conserta. Orar. Não. Aí falo para a irmã, sabe cozinhar? Então volta quando souber. Fala para o irmão, já está ganhando para sustentar uma esposa? Não, então volta quando tiver. Eu não vou entregar uma filha para um camarada vagabundo, safado, sem vergonha que não trabalha. Eu não entrego. Eu não abençoo. Pode ser aquela benção, mas pastor, menino é bom, hein? É bom, mas é vagabundinho. Não, homem tem que trabalhar. Homem tem que trabalhar. Acabou. Agora, uma coisa é o irmão estar passando por um momento na vida. Amém? Ó, gente, não estou crucificando o desempregado, não é isso. Agora, outra coisa é o cara não gostar do serviço. Aí é couro nele. Eu não entrego, eu não abençoo. Amém? Agora também não entrego o menino que nós estamos criando lá para ser um sacerdote, uma mulher que não cozinha, que não cuida da casa, que não quer fazer. Também não. Camarada que vai chegar em casa e vai falar assim, uai gente, trabalhei 10 horas, não tem nem um arrozinho com ovo aqui quentinho? Ah não, aí ficou ruim. Eu quero só um celular novo, quero pintura nova na unha e no cabelo. Epa! Olha aí. Olha aí. Então você está entendendo que é um conjunto? Você está entendendo porque que muito crente também tem dificuldade de casar? Você que é solteiro, você tem que pensar em ser o melhor para o outro. E não querer o melhor do outro. Identidade. O casamento que vai dar certo é aquele que a mulher entrega totalmente tudo que ela tem de melhor para o marido e o marido entrega totalmente tudo que tem melhor para a esposa. Assim é uma conquista e assim é uma disputa de entrega e serviço. E não é cobrança. Quando é cobrança, eu quero o que é melhor para mim, não. Quando eu entendo o que significa casamento, eu vou dar o melhor. Jesus dá o melhor para a igreja tem que dar o melhor para ele, marido e esposa. Casamento é isso, identidade é isso no casamento. Então, se tem alguém aqui que já achou minhas meninas bonitas, me apresenta o salário, irmão, para começar a conversar. Traz o olerite. Traz o olerite, me fala quem é seu pastor, né? Tem que estar ligado no corpo. Aí, quero saber qual é a tua identidade. Quero saber quem é teu pai e tua mãe, né? É assim que funciona. É assim que funciona. Identidade. Porque, irmãos, porque eu como pastor estou afirmando a identidade delas. Amém? Estou ensinando para elas a palavra. A Mil está discipulando. Os outros pastores e pastoras da igreja discipulando. Para quê? Para poder aprender, para dar o melhor para o outro. Aí não tem divórcio. Aí não tem problema. É identidade. Qual é a identidade que eu tenho? É de filho? O homem é Jesus. A esposa é a igreja. Essa é a identidade. Qualquer coisa fora dessa está fora do que o apóstolo Paulo falou. É isso. Marido amar a esposa, a mulher ser submissa. O que significa ser submissa? Ela está dentro da missão do marido.
é uma submissão. Ela tem a missão dela, que é dentro da missão do marido. Não é falar amém para tudo, não. Então precisamos entender o que é identidade. Amém, queridos? Toda vez que chega nesse assunto, o negócio pega, né? Pega Jesus. Pega mesmo. Pega. Irmãos, a identidade resolve as questões de relacionamento. Creia no que eu estou dizendo. A identidade define santidade. A identidade define se eu ando em santidade ou não. Se eu sou filho, eu vou andar em santidade. É isso. Se eu não ando em santidade, então está quebrada a minha identidade. Eu preciso retomar isso. Eu preciso mudar isso. Nós estamos vendo aqui um diálogo entre Jesus e Satanás. Satanás está questionando: se és filho. As tentações, elas virão para questionar a nossa identidade. Tanto para um lado como para outro. Se você é filho e você pecar, ele vai te perdoar. Essa é a conversa mais mole do diabo. Não tem problema. Ou tem nada a ver. Dois demônios que andam de mão dada. Tem tudo a ver. E rebentou um problemaço. Mas é a mentira. Quando Satanás estava lá conversando com Eva, colocou nela, despertou nela o desejo. E ela no marido. Fruta vistosa, boa para comer, para dar conhecimento. Por quê? Porque a ideia era o quê? Vocês têm que ser igual a Deus. É quebrar a identidade. Adão e Eva, criados por Deus, uma posição de filhos. Você tem que ser igual a Deus. Filho não é igual ao pai. Você consegue repetir essa frase maravilhosa no reino espiritual? Filho não é igual pai. Pai é pai, irmão. E a minha identidade tem que se mover nisso. O pai está acima. O filho está abaixo. É assim que funciona. Mas não, Satanás conseguiu perverter isso no homem. Eu quero mais do que realmente Deus tem para mim. Acontece que querendo mais do que Deus tem para mim, pela via do diabo, eu perco tudo o mais que Deus tem para mim se eu ficar com Ele. Mas eu não respeito processos, eu tenho pressa, eu atropelo, eu me encho de vaidade, eu sou picado pelo orgulho. É uma coisa terrível. Escuta, para pensar em José. Lá no livro de Gênesis. Entra comigo na cena. Se você é alguém, eu sou bem criativo nessas horas. Eu lembro dos textos bíblicos, eu consigo participar da cena. Espero que você consiga fazer isso. Eu quando leio a palavra, eu entro na cena. Imagina José, bonito, jovem, na casa de Potifar. A mulher arrumou um jeito de ficar sozinha com o cara. Foi para cima do sujeito. Eu às vezes escuto homens de Deus falando: se a mulher tirasse a roupa ou viesse para cima de mim, eu não sei se eu aguentaria. Eu tenho vontade de chorar quando eu ouço isso. Tenho vontade de chorar. Porque isso não é honestidade, isso não é sinceridade. Não, isso é vazão para o pecado que está na mente. Se uma mulher tirar a roupa para mim, eu vou correr como José. Porque eu sou casado e eu não vou quebrar aliança com a minha mulher e com meu Deus. Irmãos, eu estava trabalhando no Nordeste uma época. Nós tínhamos nos convertido, eu e minha esposa nos convertemos juntos. Há aproximadamente 2 anos da nossa conversão.
E eu fui passar 10 dias no Nordeste, trabalhar para uma empresa. Eu era consultor jurídico dessa empresa e eu fui para lá. Desci no aeroporto, o presidente da empresa mandou um motorista me buscar. E aí eu entrei no carro, ele sentou, começamos a conversar, nos apresentamos e indo para o hotel que ele ia me deixar, ele disse assim: doutor, esse livro aí no banco atrás, junto com o senhor, eu olhei assim, um livro preto, com várias páginas, não abri, né, estava ali. Ele é um book daqui de Recife, com as meninas mais bonitas aqui, garotas de programa. E o patrão falou que o senhor pode escolher 2, que é por conta da empresa, para passar essa noite. E eu falei para ele o nome dele, né? Chamei pelo nome e disse: meu amigo, eu não vou usar. Eu não vou usar. Obrigado por você ter dado o recado, mas eu não vou usar. E aí o carro ficou em silêncio uns 5 minutos. Ele me perguntou antes de chegar no hotel: eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei: pode. Por que o senhor não vai usar? Eu disse: porque eu sou casado, bem casado, amo minha esposa, eu tenho uma aliança com Deus, e eu não vou quebrar essa aliança com a minha esposa e nem com Deus. Ele ficou quieto, me deixou no hotel. 20 minutos depois, o meu interfone no quarto toca. E aí a recepcionista disse: está aqui o senhor fulano de tal, o nome do motorista, eu reconheci. E ele queria saber se pode conversar com o senhor. Eu falei: pode sim, manda ele subir aqui no quarto. Eu já tomei banho, eu estou de bermuda aqui, a gente vai conversar. Ah, tá bom. E ele subiu no quarto, ofegante, assim, agitado. Doutor, eu posso conversar com o senhor? Pode. Eu queria falar com o senhor sobre o que aconteceu no carro. Pois não. Por que o senhor não pegou aquele book? Eu falei: por que você está perguntando isso? Porque todas as pessoas que eu peguei no aeroporto pegaram o book, ligaram para as meninas. Todos os executivos que eu vim trazer no hotel, todos eles usaram isso, ficaram contentes. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, posso ser sincero? Eu falei: pode, claro. A sua mulher não está aqui, ninguém te conhece. O senhor está num hotel que é a primeira vez que o senhor está ficando hospedado. E ele foi falando. Nem eu ia saber quem ia estar com o senhor aqui. Ninguém está vendo, o senhor podia ficar aqui tranquilo. Por que o senhor não aceitou? Eu disse para ele: porque eu sou filho de Deus. E ele falou: o que é isso? Como é isso? Eu falei: então eu vou agora testemunhar para você. Eu sou o filho mais velho de uma família de 2 irmãos. Meu irmão é médico. E minha mãe estava doente há 18 anos. E eu conheci um aluno na faculdade de Direito que eu dava aula. E ele começou a falar para mim sobre Jesus Cristo. E quando ele começou a falar sobre Jesus, eu comecei a ter pensamentos sobre a realidade de Deus. E ele então começou a se interessar pela doença da minha mãe. E eu dizia que nós íamos de hospital em hospital, médico em médico, gastando milhares de reais, e essa doença não acabava. 18 anos, minha mãe doente, entrando no hospital, saindo do hospital, um sofrimento terrível, uma tristeza na minha casa. Tudo que nós podíamos fazer, nós fizemos. Mas esse aluno falou comigo que Jesus poderia curá-la. E ele ouvindo para mim, olhando com os olhos estatelados. E ele disse para mim assim: converse com a sua mãe que eu vou na sua casa durante 7 dias, eu vou orar com ela lá, orar com vocês. E o Senhor vai fazer um milagre. E eu disse: olha, é difícil, hein? Um é médico, que é meu irmão, ele gosta do negócio dele, é remédio. A minha mãe é espírita. Esse negócio de oração, Bíblia, evangélico, não vai rolar. Ele falou assim: pode falar que os 2 vão aceitar. Eu falei, os 2 aceitaram a visita.
E ele foi à tarde com a família, numa terça-feira, numa segunda-feira. E nós estávamos sentados todos juntos na sala. E a minha mãe é uma pessoa muito delicada, fala com a voz muito fina. E ele se sentou, começou a conversar com ela assim, e ele ouvindo tudo que eu estava contando. E aí de repente, a minha mãe fala com uma voz super grossa e diferente, olha para ele, aponta o dedo e diz: o que você está fazendo aqui? E aí eu falei para ele: naquele dia, meu irmão, eu conheci verdadeiramente Deus e o diabo. E esse homem levantou da cadeira, começou a orar pela minha mãe, e eu descobri depois o que era aquilo. Ele expulsou demônios da minha mãe. E no segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa, no quarto dia já não tinha mais demônio, no quinto também não, no sexto também não. No sétimo dia, foi o último dia que ele se propôs a ir orar. A minha mãe tomava 16 comprimidos por dia. Nós tínhamos 2 enfermeiras dioturnamente cuidando dela. Ela se levantou do sofá e disse: eu vou andar. E ela só andava apoiada. Eu estou com fome. Primeira vez que ela fala com fome, ela estava prestes a morrer, 49 quilos. Não tomava banho sozinha, não comia sozinha. Quando conseguia dormir, tinha que estar abraçada no meu braço. Eu vou andar. Ela andou na sala comprida, no meu apartamento em São Paulo. Voltou, orou para mim, olhou para o meu irmão, olhou para mim, olhou para eles e disse: eu estou curada. Jesus Cristo me curou. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu perguntei para ele o que era aquilo. Então ele disse: Este é Jesus Cristo de Nazaré. Este é o poder de Jesus Cristo. E o que isso tem de diferente? Perguntei para ele. Ele falou que quem crer nele vai ser feito filho de Deus. E sendo filho de Deus, terá condições de andar nesse poder e fazer as mesmas coisas. Eu disse: eu quero. E naquele dia eu confessei Jesus Cristo como Senhor da minha vida, e por isso fui salvo. E a minha esposa a mesma coisa, e nós fomos salvos. Isso tem 20 anos. Minha mãe está lá em casa hoje, sentada assistindo televisão, tomando Coca-Cola e comendo coxinha. E não toma nenhum remédio, irmão. Todo dia que eu saio da cama, que eu passo pelo quarto dela, ela mora comigo, e eu a beijo, abraço, digo que a amo, brinco com ela, Jesus está dizendo todos os dias para mim, é um memorial: eu estou vivo. Eu estou vivo. E você agora é filho, como eu sou filho. Então eu disse isso para ele: é por isso que eu não vou trair a minha esposa, é por isso que eu não vou usar esse book, é por isso que a minha nota de honorários não tem mentira, é por isso que eu não sonego impostos, é por isso que eu não falo mal das pessoas, é por isso, porque agora eu sou filho. Ele caiu de joelhos, irmãos, na minha frente e falou: eu quero ser filho de Deus. Meu casamento está acabado, minha mulher me pôs para fora de casa, eu estou olhando para outras mulheres, eu já me encostei em outras mulheres, eu não quero mais isso, eu estou perdendo meus filhos. Eu falei: se você quer e crê, Jesus Cristo hoje vai te fazer filho de Deus, e você vai ter uma vida nova. 3 meses depois ele me ligou: irmão, eu reconheci que era ele, telefone e tal. Hoje é o dia do meu batismo. Meu casamento foi restaurado. Eu voltei a morar com a minha esposa. Eu amo Jesus. Agora eu sou filho. 1 ano depois ele me ligou: irmão, agora eu fui ungido diácono. Agora eu estou servindo o Senhor na casa dele aqui. Naquele dia me defendi de Satanás com a minha identidade. Eu sou filho, eu não vou trair a minha esposa. José, se você se lembra do texto, José disse: eu não vou pecar contra o Senhor, nem contra o meu patrão. Eu não vou pecar contra o meu patrão. Ele me confiou todas as coisas.
Eu sou o segundo aqui no reino, menos o trono dele e a esposa dele. O resto eu comando tudo, porque eu faria isso. E saiu correndo. E a mulher, usada por Satanás, ficou com parte das roupas dele nas mãos e o acusou e ele foi preso. Mas ele não renunciou à identidade de filho de Deus. Você vai ser tentado. Você vai ser tentada. Mas a grande questão é qual é a escolha que você vai fazer. O que é certo, ou talvez o que seja prazeroso, o que traga resultado momentâneo, fama, dinheiro. O que você vai ter que negociar da sua identidade para poder conseguir o que você quer? Não negocie não, irmão. Essa ministração eu batizei o nome de não negocie a sua identidade. Não negocie aquilo que Deus deu para você através da cruz. Não negocie aquilo que Ele te deu através da morte de Jesus. O que você tem hoje foi conquistado por causa da morte de alguém. O que eu tenho hoje foi conquistado por causa da morte dele. E no nosso caso, isso fica muito melhor, porque ele ressuscitou. Amém? Isso quer dizer que nós temos a esperança de aprender a conviver com isso, com esse novo todos os dias, porque ele está vivo. É uma desculpa quando eu digo que não aprendo, quando eu digo que não consigo, é uma desculpa da alma. Porque ele está vivo, ele pode te ensinar todos os dias, ele pode te ensinar toda hora. É que nós não estamos indo buscar e comer a boa comida. Irmãos, José foi lançado num poço pelos irmãos. Vamos falar de identidade? Vamos falar de identidade de forma profunda, com base em personagens bíblicos ou no testemunho que eu contei. José foi lançado no poço pelos irmãos. Sabe o que a gente aprende com isso? Começa a pensar, quem vai te ferir mais forte são os irmãos. São os da tua família, os da tua igreja, da tua congregação. Agora, como você vai lidar com isso é que faz a diferença. Porque o conceito de família, na verdade, ele deveria ser na nossa mente inquebrável. O conceito de identidade deveria ser assim: eu posso enfrentar todas as coisas, mas eu vou resolver. O que eu não vou fazer é quebrar a aliança. A aliança não se quebra. Quando eu me casei e depois nós nos casamos, não éramos ainda convertidos, mas quando Cristo nos alcançou, foi neste evento que eu contei, dessa visita dele, nós começamos a estudar sobre casamento. Tudo que tem na Bíblia sobre casamento, sobre como melhorar, como fazer e tal. Começamos a entender melhor sobre como lidar com o casamento à luz da palavra. Irmãos, não tem nada melhor do que um casamento para lidar com o nosso caráter. Amém? Casamento ensina você a lidar com o seu caráter. Você tem que renunciar, você tem que perder, abrir mão. Você tem que ir na hora que você não gostaria de ir. Você tem que não ir na hora que você gostaria de ir. Você tem que comprar também olhando o outro. Você tem que vender pensando no outro. Você tem que ouvir também na hora que você está animado, querendo fazer sozinho. É isso aí. Então isso trata o nosso caráter. Isso nos ajusta como igreja, como noiva, a entender o senhorio e a submissão. Mas o casamento nos dá uma identidade nova. Antes era eu, agora somos nós. Mas esse nós, na verdade, biblicamente, se transforma em um. Amém? Então entender o que significa a identidade é muito forte. Vou fazer uma ilustração. Imagine que aquilo que Deus fala que os dois se transformam em um seriam duas massinhas aqui na minha mão. Né? Uma massinha cor preta e uma massinha cor amarela. E aí os dois se unem em casamento e se juntam.
Tudo bem? Quando você misturar essas duas massinhas, vai ficar preto e amarelo? Não. Vai ficar as duas cores, o resultado da mistura. Sim ou não? É. Já não é mais um. Já não são mais dois. Agora é um. E quando a gente pensa num divórcio, nesse mesmo raciocínio espiritual dessa unidade, então agora não volta a ser mais um. Porque já misturou. Agora volta a ser metade. Só que metade com parte daquilo que veio do outro para mim e parte daquilo que foi de mim para o outro. Eu não volto a ser um. No divórcio é metade para um lado e metade para o outro. E metade misturada. E depois se eu me uno a outra pessoa, eu não sou íntegro, puro, em um só, porque eu já estive com outro. E assim vai. Por isso a aliança não se quebra. Por isso a nossa aliança com Deus não se quebra. Por isso a nossa aliança com Deus no casamento não deve quebrar. E aqui eu não estou tratando sobre o assunto divórcio, mas estou exemplificando para você como isso é complicado e como isso vai trazer dificuldades no futuro. Por isso entender sobre identidade vai levar você a sofrer em determinados momentos por causa da identidade? Vai levar você a perder durante determinadas situações e em determinados casos? Sim. Uma vez o pastor José estava ministrando aqui sobre um evento na vida dele, em que ele comprou uma propriedade, negociou com o advogado da parte aqui as condições, e aí uma última negociata, depois conversando com o advogado, ficou combinado uma outra cláusula, que isso traria um desconto no negócio para o pastor José. E o advogado não colocou a cláusula, e o pastor José esqueceu de retomar na cláusula, e quando assinaram o contrato, já tudo assinado, e aí foram para o registro, o pastor José, escuta, aquela cláusula lá, tal, não constou aqui. O advogado disse, eu sinto muito. E o pastor José conta que, quando ele ouviu aquilo, ele assimilou a resposta, e estava ensinando para a gente aqui numa reunião de pastores, dizendo, a verdade, a integridade, o caráter, custa mais caro, mas é o caminho certo. Ele não teve como desfazer aquilo e ele pagou mais caro, porque a cláusula não entrou no contrato. Então nós vamos pagar mais caro? Vamos. Se a nossa ida para o céu raspar, e aí é uma questão de escatologia, o que eu estou junto com o pastor José em tudo, mas raspar num tempo de perseguição bravo, nós vamos pagar mais caro. Eu estou orando para Jesus levar a gente antes mesmo. Uma frase que ele fala para mim antes, prepara as malas. As minhas estão preparadas. Amém? Glória a Deus. Mas nós vamos pagar mais caro. Hoje em dia já tem coisa que a gente paga mais caro por ser igreja. Mas é a identidade. É não abrir mão. José foi lançado no poço. José é levado para o Egito. O Senhor faz tudo aquilo com ele, mas primeiro passa ele num espremedourozinho, uma cadeinha. Aí ele vai e faz um pedido para quem estava saindo. O sujeito nem lembra dele, é mais 2 anos, só porque pediu. Deus sabe fazer a gente aprender a ter paciência, esperar, não usar a força do braço. Sai através de uma revelação. Como é que tudo começou na vida de José? Através de sonho e revelação. Então Deus vai usar você através daquilo que começou na tua vida. E foi a revelação do sonho que tirou José da cadeia. E foi a sabedoria do alto que colocou José naquela posição. Mas ele não abriu a mão da identidade. E sabe o que o texto diz? Quando José estava na cadeia, o texto diz assim, e o Senhor era com José.
Quando ele ficou mais 2 anos, e o Senhor era com José, porque o carcereiro, o chefe, o colocou como líder na prisão. E o Senhor era com José. Mas aonde o cara estava? Na prisão. Identidade não depende do lugar que você está, depende de quem você é. E o Senhor estava com José. Ele sai, ele começa então a botar em prática um plano de restauração, um plano de preparação, um plano de prevenção no Egito. E Faraó o reconhece como o homem mais sábio e que poderia tocar aquele negócio. Identidade. Então a identidade, ela carrega você em todas as áreas da tua vida. Ela carrega você no seu ministério pessoal, ela carrega você na sabedoria que você tem, ela carrega você na santidade que você vive, ela carrega você na maneira que você lida com o dinheiro. É a tua identidade que define isso, porque vem antes de qualquer propósito. Por isso aceitar, aprender e ser filho e filha é o que tem que ficar para nós hoje registrado aqui. Descobrir o que significa ser filho. Talvez você ainda tenha dificuldade de entender. Talvez você precise ainda melhorar nesse entendimento. A vida não é um parque de diversão. A vida não é um lugar para eu ficar inconsequente aqui. A vida que a gente tem aqui, ela não é uma vida sem propósito. Não. Mas ela é uma vida com propósitos. Desde que eu tenha a identidade correta. José caminha dentro disso. José chega a comprar o povo. O povo começa alegremente a se oferecer para poder comer e não morrer. É uma alusão perfeita do que Cristo fez com o sangue dele por nós. Comprou você e a mim. E a palavra do Senhor diz que José foi extremamente respeitado por gerações e gerações no Egito, porque ele não abriu mão da identidade. Irmão, se ele se deita com aquela mulher, nada disso aconteceria, porque ele ficaria ou preso até morrer, ou seria morto. Porque o diabo atrai e depois o diabo denuncia. O diabo atrai e denuncia, porque ele é o acusador. O diabo atrai, arma o laço e depois vai arrumar uma maneira de denunciar. Mas quando nós temos identidade definida, nós resistimos com identidade com a palavra. Satanás chega para Jesus e fala: se és o filho. Satanás aqui não está questionando o poder, não está questionando se ele pode ou não transformar pedras em pães ou pular. Não, Satanás está questionando a identidade de Jesus. O pecado questiona sua identidade. A tentação questiona sua identidade. Alguém? É óbvio que está muito pequena a letra, né? A gente começou 2020 lá em Suzano com um propósito: dízimo de oração. 10% do nosso tempo nós vamos entregar para o Senhor com oração e palavra. Toda a igreja vai chegar, vai caminhar 2020 assim. Baseado em 18 horas, porque 6 horas é o tempo que a gente considera que a gente vai estar dormindo. Deu 1h48 por dia com o Senhor. Isso é nossa identidade de filhos. E o texto que o Senhor me deu para fundamentar isso é o que está lá. 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Você pode abrir?
Samuel estava já se despedindo. Falando sobre a carreira dele, dizendo que ele nunca tinha praticado uma falha contra Deus e contra Israel. Israel, por outro lado, vinha sempre questionando a palavra do Senhor, adorando outros deuses. E aí Samuel faz uma oração, vem um sinal de Deus para que eles soubessem que o Senhor tinha achado muito ruim o que eles tinham feito. Mas aí os anciãos, o povo chega para Israel e fala: olha, ore por nós, peça a Deus em nosso favor. E Samuel responde no verso 23, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Talvez alguns aqui não tenham pensado nessa frase que eu vou falar. Faz parte da identidade de filhos. Não orar é pecado. Irmãos, quando eu era um jovem da fé, pouco tempo de convertido, eu pensava assim: não, se eu orar eu só não ganho. Porque eu sempre tive a oração como petição, pedir. Não, o texto bíblico diz que Samuel falou: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Não orar é pecado. Porque oração é relacionamento. Oração é uma estrada de duas mãos em que eu falo, mas eu também ouço. Aprender a orar é aprender a ficar quieto, em silêncio, depois de ter falado com Deus, para ouvi-lo. Tempo a sós com Deus, TSD, é uma sigla que a gente usa lá em Suzano. Inclui ouvir, inclui ficar quieto, inclui esperar Ele falar. Oração significa dar a Deus o lugar de autoridade em poder responder e falar o que Ele quer que seja feito. Oração não é dizer para Deus: escuta, estou querendo comprar um carro, e depois tchau, Deus não mandou um meteoro, então vou comprar o carro. Ele respondeu. Não, isso não é oração. Oração é você falar com Deus quando você quiser pedir algo e esperar que Ele responda. Isso é orar. Em 2008, chegou um carro aqui da Hyundai no Brasil, e eu tinha o dinheiro na conta para poder comprar, e eu fui orar a Deus: Pai, posso comprar esse carro? Ele falou: não. Então tá bom. Então, posso comprar o outro carro X assim? Pode, esse aí pode. Ok. Mas eu já aprendi a lidar com meu pai. Quando meu pai fala não, não quer dizer não eternamente. E eu continuei então falando com ele: Pai, quando o senhor deixar, eu queria lembrar o senhor que eu gostei daquele carro. Tranquilo. Agora é não. Mas eu quero lembrar o senhor que eu gostei. Um dia que o senhor deixar, o senhor fala que eu quero. Tranquilo, simples. Isso é conhecer o pai. Foram 2 anos. Um dia: pai, só lembra aquele carro? Ele falou: lembro. Que eu pedi para o senhor lá em 2008, isso era 2010, lembro. Então, o senhor deixa eu comprar? Ele falou: agora pode. Mas aí o carro já não era mais importante como era em 2008. Você está entendendo? Você está entendendo? Agora, a identidade me ajudou a quê? Não reclamar, não murmurar, não achar ruim, não bater o pé, não pensar que Deus não quer que me dê alguma coisa. Eu não sou filhinho mimado. Acabou esse negócio da minha vida. Não tem mimimi. É sim, sim, não, não.
Beleza. Agora, eu sei que os não são eternos? Sei, eu conheço meu pai. Eu posso pedir de novo, em nova edição extraordinária. E aí rolou, 2 anos depois. Por causa da identidade de filho, eu obedeço o que meu pai falou. Meu pai falou, não é não. E está tudo bem, sorriso nos lábios. Continuamos aqui firmes, tranquilos, ok? Agora a oração é isso. Quando se completou aquela oração de 2008? Só em 2010. No que se refere a eu querer uma resposta para saber se um dia seria possível. Então só em 2010 eu pude fazer a compra de um objeto que eu queria. A identidade, o ser amado pelo Senhor, supre qualquer lacuna na tua vida. Se você é uma pessoa com a identidade firmada, você, acredite, você não precisa que ninguém fale nada para você, que ninguém te elogie. Você desiste de ser aceito quando você tem a identidade firmada. Sabe o que os psicólogos dizem? Que o que as pessoas mais querem hoje na vida é serem aceitas. Aliás, dizem que isso vem de muitos anos já. Mas quando você é aceito por aquele que te criou, e quando você é reconectado com o Espírito dele, você não precisa mais da aceitação dos homens para ser feliz, para ser alegre. Você não mendiga mais atenção. Você não mendiga mais popularidade. Você não quer mais ser superstar. Quando você descobre esse amor do Pai, você quer ficar no quarto. Mateus capítulo 6, quando orares, vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E ora ao teu Pai em secreto, que te vê. Não está escrito que te ouve. Oração é um lugar. Oração tem lugar. É quarto. A gente pode orar em qualquer lugar? Pode, mas quando a Bíblia fala de orar, fala do quarto. A igreja saiu do quarto. A igreja saiu do quarto. A igreja ora no salão, a igreja ora na praça, a igreja ora na conferência, a igreja ora na escola, no seminário, mas a igreja saiu do quarto, o único lugar que não podia sair. Por quê? Porque Jesus mandou orar lá. A tua identidade é de filho, então a gente obedece. Num lugar em que teu Pai te vê. Não está escrito te ouve. Te vê, Ele quer te ver no quarto. Tenho voltado, irmãos. Tenho dado uma atenção exclusiva para o quarto. O Senhor falou comigo ano passado sobre isso. Volta para o quarto. Fala para a minha igreja voltar para o quarto. Ele vai te recompensar em público. Então a tua vida em público é fruto da tua vida do quarto. Mas se não tem vida no quarto, não tem vida no público. Por quê? Porque antes de eu aparecer para os homens, eu tenho que aparecer para Ele. É a identidade de filho. Porque antes de eu aparecer para os homens, Ele tem que me testar. Ele tem que ter o meu coração. Ele tem que averiguar se eu tenho condição de suportar o que significa aparecer para as pessoas. O peso que é, para não cair. Quando eu era alguém que não conhecia Jesus Cristo, eu queria ser famoso. Eu queria aparecer no mundo, eu queria ser o superstar da advocacia no mundo. Estava me preparando para isso. Jesus interrompeu, Jesus cortou a minha carreira. Nosso testemunho, meu e da minha esposa, é que nós éramos advogados jovens, ricos, morando ali na região da Paulista. Eu era professor da faculdade.
vários pós-graduação, fazendo mestrado, aprendendo outras línguas, me candidatando a doutorado, indo para dar aula fora do Brasil, com todo o plano feito. Jesus interrompeu isso e disse: você vai ensinar a minha palavra aos pobres e necessitados. Pensa num cara feliz, irmãos. Ensinar o pouco, né, que eu sei, porque toda vez que eu leio eu descubro algo novo. Mas vou te dar uma notícia para alegrar o seu coração. Está dando certo. Tem gente sendo salva. E é para a glória dele, não é para a minha. A identidade vai te levar a um nível de obediência e submissão que você não discute mais. Você não tem vida, você morreu. A identidade de filho é a mesma de Jesus Cristo. Morreu e ressuscitou. Se você ressurgiu, você é nova criatura. Então a sua identidade é nova. Ela não foi reformada, você é nova criatura. Senão você não ressurgiu, desculpa eu te falar. A conversão, ela passa pelo processo de morte e ressurreição. Essa é a conversão terminada. Senão parou no meio. Se sua mente não é nova, suas atitudes não são novas, sua boca não é nova, seus olhos não são novos, não aconteceu. Não aconteceu. Porque tem que vir uma identidade nova. Agora você quer servir. Agora você quer se submeter. Agora você quer obedecer. Todos os contrários da Bíblia, agora você deseja que eles sejam realidade na tua vida. Você agora deseja. Você não luta mais com isso. Você não resiste mais a isso. Pelo contrário, você deseja. A identidade de Cristo o levou a ser obediente até a morte, morte de cruz. A sua identidade pode te levar até esse lugar também. Morte de cruz. Morte de cruz. Por causa da identidade. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Você imagina Jesus fazendo algo que desagradasse o Pai? Eu não. Então assim deve ser a sua vida. Ele deseja te encontrar naquele dia, dizendo: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco e agora no muito eu vou te colocar. Filho amado, em quem tive prazer essa vida que você viveu comigo. Guerreiro de oração, mulher de Deus, sábia, edificou o seu lar e muitos outros lares por causa da sua conduta. Sacerdotes, homens fortes em Deus, vocês transformaram gerações. É isso que ele quer dizer para nós lá, irmãos.